Bom, existem 3 tipos de educação, né? A formal, que é a escola. Nós somos uma educação não formal e existe a informal. A educação informal é aquela que a gente aprende no dia a dia, nos tropeços, né? Aconteceu alguma coisa, aprendi com a vida. Tanto a educação formal como a não formal, ela tem intencionalidade, ela tem planejamento, ela tem metas e objetivos a serem cumpridos. Né? Não é uma coisa jogada. Então a escola tem seu planejamento, o psicoteiro também tem seu planejamento, tem regras nos 2 lugares, né? E a gente se complementa. Na escola as crianças vão aprender tudo aquilo que é socialmente construído pela humanidade, né? São os conhecimentos adquiridos ali. Dentro do movimento escoteiro, como eu já falei, nós trabalhamos as áreas de desenvolvimento que tornam esse ser único, né? E inigualável também. As crianças vão juntar essas 2 práticas, a escolar e a do movimento escoteiro, e vão fundir essas aprendizagens, né? O método educativo escoteiro, ele é uma ferramenta criada em 1908, né, pelo fundador do movimento escoteiro, que visa a favorecer o trabalho educativo para a formação das nossas crianças e jovens, né? Ele é um método que proporciona às crianças e aos jovens a oportunidade de descobrir coisas novas, de vivenciar experiências, mas acima de tudo, de garantir o seu próprio desenvolvimento. É o que realmente diferencia o nosso movimento, né, escoteiro, de outro tipo de educação. Ela é dividida pelas faixas etárias de acordo com as características psicológicas de cada indivíduo, né? Então, no movimento escoteiro a gente trabalha com 4 ramos, né? 4 faixas etárias, né? Que se iniciam com um período da criança de 6 anos e meio até aos 10 anos, né? Depois esse é o ramo lobinho, o segundo ramo menor que a gente fala é o ramo escoteiro, que vai, né, de 10 anos a 13, 14 anos, né, e o ramo sênior, que é compreende a idade de 14 anos a 17 anos, e o último ramo que a gente trabalha no desenvolvimento do ser humano é o ramo pioneiro, que é de 18, né, a 21 anos. Ela é segmentada por idade para poder encaixar realmente dentro do período de educação de cada um desses jovens, né? Então a gente divide eles em ramos, realmente dentro das idades, para poder facilitar a transmissão do método escoteiro. A gente tem uma linha de objetivos a serem cumpridos, intermediários e finais, que começam lá na tenra idade com 6 anos e meio, que vão terminar aos 21. É uma progressão de atividades. A gente trabalha com as áreas de desenvolvimento que são física, afetiva, caráter, espiritual, intelectual e social, que dentro dessas faixas, né, de desenvolvimento que a gente fala, que tornam o ser integral ali, existem as atividades que estão descritas como competências próprias para cada idade. Mas é a mesma atividade que está lá descrita para o lobinho, que vai gradativamente aumentando, né, as dificuldades, as resoluções de problemas até chegar à vida adulta. Tá? Então, é uma sequência, na verdade, de atividades com respeito à faixa etária em que se encontra essa criança ou jovem. Desde quando o escotismo foi fundado, né, as patrulhas elas já funcionavam, né, antes do escotismo. Os jovens eles já trabalhavam antes do escotismo. Então, os adultos eles vieram para direcionar, né, o conhecimento e catalisar essas instruções, né, para os jovens. A pessoa, para ser um adulto, ela tem que ter algumas características, né? Ela tem que ter a vontade, principalmente, de ser um voluntário, né? Ela tem que ter um perfil, né, para trabalhar com crianças, jovens e adolescentes. A partir do momento que algum adulto se voluntaria a trabalhar no movimento escoteiro, ele já é acolhido e essa formação já se inicia. Então, no primeiro momento, explicando como é que funciona, como é que é a estrutura da UEL, né, da unidade local aqui, como é a própria estrutura da OEB nacional, como é que ela se divide. E existem também os cargos e funções que podem ser exercidas tanto na unidade escoteira, no distrito escoteiro, na região escoteira ou mesmo em âmbito nacional. Aquilo que a pessoa mais se identifica é o que a gente vai estar buscando orientar e encaminhar essa pessoa também. A estrutura organizacional dos escoteiros do Brasil oferece
as condições para que ele se capacite no período da sua vida como adulto no movimento escoteiro, né? Então, essa capacitação ela é oferecida de forma oficial através dos cursos e outras iniciativas formativas, que o adulto com o tempo vai conquistando, vai adquirindo conhecimento e vai assumindo funções dentro da estrutura da nossa organização. E essa formação não termina, nunca. Mesmo que ele faça o nível avançado, né, que seria o top dos cursos ali, que todos os chefes desejam ter, receber o lenço da insígnia da madeira, né, os tacos e tudo mais, essa formação não termina, porque nós estamos num movimento escoteiro, o movimento não para. A gente precisa estar sempre se reciclando, sempre aprendendo, sempre se inovando, porque as crianças também não param, né? E é essa a grande diferença do movimento escoteiro. Ele é único e porque ele consegue se adaptar ao tempo, ele consegue se inovar, sobreviver a uma pandemia, né, que estamos retornando, mas inigualavelmente ele é uma das formas mais eficazes de aprendizagem que existe para crianças e jovens. O jovem, quando deixa de participar, se ele teve um período conosco, ele vai sair uma pessoa diferenciada para a sociedade, para a comunidade, inclusive na obtenção, né, de um destino profissional, né? As crianças que passam pelo movimento escoteiro têm um outro tipo de visão de mundo. Ele não enxerga o seu próprio umbigo, ele consegue enxergar a coletividade, o que o impacto das suas ações causa no outro ou num grupo, né? Então ele consegue se ver dentro de um grupo e assim a gente trabalha a questão de viver num mundo melhor, a cultura de paz, e isso a gente vê nas ações. E o que a gente vê muito também são as crianças, né, que se tornaram adultos, porque no movimento escoteiro a gente não vê de imediato resultados, né? Como o Bipi já falava, a gente não mede saber da criança pelo exame escolar. A gente vai ver isso no resultado 10, 15 anos depois na sua vida adulta. Aquilo que ele conseguiu incorporar. E é isso que a gente vê, né? São nas ações do dia a dia, numa pessoa responsável, cidadã, comprometida e de bem com a vida. É isso que a gente vê. Ele vai saber trabalhar de acordo com aquilo que ele vivenciou do método escoteiro, né? Aquelas práticas, né, do aprender fazendo, aquela prática de trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto com outras pessoas, né? Vai ter contato com a natureza, vai entender a importância do envolvimento comunitário em toda a sua extensão, né? Então isso só o movimento escoteiro a gente acredita, né, que possa oferecer para ele na idade de formação dele como ser humano, né? Como um indivíduo pronto para assumir responsabilidades na sociedade, na comunidade que está inserido. Acho que essa é a maior função do movimento escoteiro. Transformar esse ser que chega com a gente aqui de 6 anos e meio num ser completo, mas feliz, que saiba se reconhecer, né, que é capaz de conquistar as coisas também. Eu sempre tive vontade de pertencer ao movimento escoteiro. Desde criança, na cidade em que eu morei, que eu nasci e morei até os meus 20 anos, existia o grupo escoteiro, mas só que na minha infância ele era restrito aos meninos. Não existia, né, a tropa feminina, as meninas não tinham vez. Eu ingressei com 12 anos aqui nesse mesmo grupo escoteiro que eu faço parte, fui convidado por um amigo, né, aliás 2 irmãos, né, e acabei ingressando desde aquela época. Eu nunca mais deixei de fazer parte, de faltar de uma reunião, né? E sempre achei muito interessante a parte educacional. Isso daí, conforme eu fui crescendo e me interessando pela área de educação, eu sou formada em pedagogia, trabalhei 32 anos em escola pública, eu acompanhei tudo isso e eu vi as grandes mudanças que o grupo escoteiro, um movimento escoteiro podia fazer na vida das pessoas. E aos 8 anos eu trouxe meu filho. Eu mudei para Rio Claro, trouxe meu filho para conhecer o movimento escoteiro e já fiquei encantada. Uma verdadeira família que hoje eu não consigo mais me desfazer, né? Então isso é muito significativo para um adulto, né, que começou como criança, como jovem aqui e constituiu uma segunda família de verdadeiros amigos. É muito prazeroso e eu jamais me arrependerei de ter sido escoteiro. E é uma coisa que me encanta, a educação é uma coisa encantadora. E você poder ver a evolução das crianças, né? A mudança de comportamento, e principalmente eu via isso dentro de minha casa. A mudança de comportamento dos meus filhos
foi radical. A vida que eles têm hoje, eu devo muito ao movimento escoteiro. Muito, muito, eu sou muito agradecida a tudo que eles puderam ter como oportunidade de vida. Foi gerado aqui com um grupo de amigos sinceros, felizes, saudáveis, com caráter e que hoje estão aí na sociedade, os cidadãos responsáveis e estão trazendo os filhos de volta. Isso é a maior bênção que a gente pode ter, é ver de volta essas famílias voltando com seus filhos para o movimento escoteiro. Desculpa chorar.